Uma mulher acreditava que poderia ignorar as regras e acabou presa em uma situação embaraçosa, cercada por todos que ela desrespeitou. Com a polícia a caminho, suas tentativas de escapar tornavam a situação cada vez mais desesperadora. O que poderia acontecer quando as consequências finalmente chegassem? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Estacionamento proibido. Era um sinal claro o suficiente para ser compreendido, mas uma mulher em especial parecia pensar que estava isenta das restrições. Muitas vezes, as pessoas criam métodos diferentes para lidar com motoristas e tentam ter mais paciência quando o assunto é trânsito. Mas, em um dia comum, uma mulher decidiu ser rude com alguns trabalhadores e isso lhe custou uma lição duradoura. Um trabalhador da construção civil, que era supervisor, sabia exatamente como se vingar. Mais tarde, ele compartilhou a notícia com o mundo nas redes sociais. O usuário, que se descreveu como um mestre de obras para uma nova casa sendo construída em uma área inusitada, postou os fatos em suas redes. Ele explicou que todos os dias pegava um caminho de terra que levava 76 metros até a casa. Todos os suprimentos tinham que ser carregados manualmente por essa estrada. O trabalhador da construção civil escreveu: carregar uma casa inteira em uma colina acima é um trabalho árduo. Então, usar as 2 vagas de estacionamento na base da colina era uma verdadeira salvação para os trabalhadores. Por esse motivo, apenas eles eram autorizados a estacionar naquele local. Havia também placas que diziam: proibido estacionar, visivelmente exibidas nas localizações. No entanto, o supervisor relatou que, devido a uma escola nas proximidades, muitos pais achavam que era aceitável usar os espaços algumas vezes ao dia. Ele estava disposto a deixar passar se alguém estivesse estacionado nas vagas designadas. Ele não precisava estacionar um caminhão ou receber uma entrega. Contudo, havia momentos em que o supervisor precisava pedir a AOS pais que retirassem seus veículos, já que os espaços eram necessários. A maioria das vezes, eles agiam rapidamente. Mas em um dia comum, ele se deparou com uma motorista que, apesar de seus pedidos educados, não moveria seu veículo de uma área de estacionamento proibido. Enquanto todos os trabalhadores da construção civil trabalhavam calmamente, uma mulher mal educada bloqueava o caminho deles e impedia o andamento do trabalho. O supervisor se aproximou para informar a motorista que ela precisava se deslocar, pois tinha uma entrega que estava chegando. Eles precisavam do espaço. Ao saber do problema, a mulher foi rude o suficiente para lhe oferecer um conselho. Tome um calmante, em vez de seguir a lei ou mesmo os princípios básicos de civilidade. Ela zombou dele, dizendo que só ficaria ali mais alguns minutos e que o caminhão deles não estava lá no momento que ela estacionou. O supervisor ficou paralisado por um momento, tentando processar a total falta de consideração da mulher. Ele sentiu a frustração de seus trabalhadores, que estavam apenas parados, sem nada para fazer. A mulher estava ali, casualmente navegando em seu celular, fingindo não perceber a crescente tensão ao seu redor. Sua arrogância era palpável. O supervisor fez questão de tentar conversar com a mulher mais uma vez. Sim, senhora, você pode notar que realmente precisamos desse espaço. O caminhão de entrega deve chegar a qualquer momento e com certeza não podemos nos dar ao luxo de perdê-lo. A mulher não prestou atenção, nem mesmo virou a cabeça. Eu disse que ficarei só de 5 a 10 minutos, ela retrucou. Vocês são tão dramáticos, estou buscando meu filho. Não podem esperar? O supervisor respirou fundo, tentando manter a calma enquanto as palavras desdenhosas da mulher pairavam no ar. Ele sabia que a tensão no ambiente estava aumentando, observando os trabalhadores da construção próximos, aguardando o material para começar a trabalhar. O homem olhou de volta, visivelmente irritado, mas ainda decidindo o que fazer a seguir. No ramo deles, os segundos eram cruciais e aquela mulher estava desperdiçando tempo e dinheiro com seu orgulho.
Ele se aproximou novamente do carro. Senhora, isso não é um teatro. Estamos realmente prontos para trabalhar. Temos uma equipe esperando, todos os materiais necessários estão sendo fornecidos e, é claro, temos prazos. Seu carro está no caminho. No entanto, a mulher não olhou para o que ele estava dizendo. Ela continuou a olhar para a tela do celular, como se todos ao seu redor fossem insignificantes. Ah, claro, como eu já disse, só levarei alguns minutos. Ela respondeu de forma bastante rude. Vocês não conseguem dar a volta ao redor do meu carro? Sua desconsideração pela situação criou um grande aborrecimento para a equipe, e o supervisor pôde sentir a crescente frustração no ar. Ele não era do tipo que levantava a voz, mas estava perigosamente perto de perder a paciência. Ele deu mais um passo em direção a ela, abaixando seu tom na tentativa de esclarecer a gravidade da situação. Isso não diz respeito apenas a você. Estamos tentando finalizar um trabalho que impacta muitas pessoas. O espaço é reservado por um motivo e você está tornando tudo muito mais difícil do que precisa ser. Foi a primeira vez que ela olhou para cima, na direção dele, mas apenas por um momento. Ela deu de ombros, como se as regras não se aplicassem a ela. Não é meu problema. Vocês podem se virar, disse ela, deslizando seus óculos escuros sobre os olhos, sinalizando que para ela a conversa havia terminado. O supervisor fechou as mãos, tentando resistir ao impulso de bater na janela dela, cheia da mais pura frustração. Ele rapidamente olhou ao redor e, como se estivesse em sincronia, um grupo de crianças começou a sair da escola próxima. Pais alinhavam-se na calçada, carros se aproximavam para pegar seus filhos, e a rua, antes tranquila, se transformou em uma bagunça caótica de buzinas, risadas e conversas. O telefone da mulher vibrou e ela o pegou rapidamente, revirando os olhos ao olhar a tela. Oh, sério, meu filho vai sair a qualquer momento. Você realmente vai fazer disso um problema? Disse ela, elevando um pouco a voz e apontando para a escola, como se sua prioridade fosse mais importante que as deles. Ele se aproximou, mantendo a voz o mais calma possível, mas com um tom que sugeria que as coisas estavam prestes a se intensificar. Senhora, estou lhe dando uma última chance de se mover. Caso você não coopere, vou ter que levar isso para o próximo nível. Temos um trabalho a fazer e você está ativamente impedindo. A mulher soltou uma risada sarcástica. Próximo nível? O que você vai fazer? Chamar a polícia? Boa sorte com isso. Mas assim que ela terminou de falar, um rugido alto pôde ser ouvido ao longo da rua, o som do caminhão de entrega se aproximando ecoava pelos edifícios próximos. O coração do supervisor acelerou ao saber que as coisas estavam prestes a ficar muito interessantes. A atitude arrogante da mulher vacilou por um segundo enquanto o caminhão se aproximava. Parecia que, por um momento, ela percebia a gravidade da situação, mas em vez de admitir a derrota, ela intensificou sua resistência. Ela abriu a porta do carro, mal conseguindo sair, enquanto o caminhão diminuía a velocidade ao lado de seu veículo. Aquilo foi o suficiente. A paciência do supervisor havia se esgotado oficialmente. Ele podia sentir os olhares de sua equipe em cima dele, esperando para ver como ele lidaria com a situação. Perder a calma não era uma opção. Ele precisava de uma maneira de obter a vantagem sem agravar o confronto. Enquanto a mulher continuava a simular indiferença, uma ideia começou a se formar na mente do supervisor. Não se tratava de vingança, pelo menos não ainda, mas ele sabia que precisava agir rapidamente e de forma decisiva se quisesse ensinar àquela mulher uma lição que ela nunca esqueceria. Com o queixo apertado e um plano já delineado, o supervisor caminhou calmamente de volta ao canteiro de obras, sentindo seu coração acelerar, não de raiva, mas de empolgação com a astuta manobra que estava prestes a executar. A atitude arrogante da mulher despertou uma determinação nele, algo que iria virar a situação de cabeça para baixo. Ele instruiu um dos trabalhadores a trazer algumas tábuas de madeira mais pesadas e a começar a organizá-las perto do carro da mulher. A equipe rapidamente percebeu o que estava acontecendo e ficou ansiosa para ver o resultado. Ele retornou ao carro da mulher, desta vez se inclinando para a janela aberta.
Senhora, eu entendo que você está com pressa, mas só para você saber, o caminhão está chegando agora. Espero que você esteja bem com o que vai acontecer a seguir, disse ele. A mulher nem se moveu, convencida de sua imunidade às consequências. Sim, tanto faz, murmurou ela, completamente indiferente. Em vez de perder a paciência, o supervisor elaborou uma estratégia eficaz para disciplinar a mulher. Ele sorriu para ela através do vidro. Ele ajustou a voz, um pouco mais firme, e disse: "O caminhão está estacionado ao lado do seu carro, e eu estou pedindo novamente que você mova seu veículo, lembrando que você está estacionada ilegalmente em uma área proibida." Seu coração disparou. Era a hora do espetáculo. Ele logo pediu ao motorista do caminhão que estacionasse diretamente atrás do carro da mulher, em um espaço bem pequeno. O motorista, ciente da situação, sorriu e concordou. Em pouco tempo, o caminhão estava posicionado bem atrás do carro dela, perto o suficiente para impedir que ela movesse o veículo em qualquer direção. Para o grande final, o supervisor ordenou aos trabalhadores que colocassem um banheiro químico com a porta diretamente na frente do carro dela, apreendendo. Assim, a mulher se tornou uma prisioneira em um espaço de estacionamento que ela usou sem pensar duas vezes. O entendimento foi instantâneo. Ela olhou levemente para cima e viu um enorme caminhão logo atrás dela e um pequeno banheiro químico à sua frente, e alguns trabalhadores da construção civil rindo com as mãos encostadas em suas bocas, se divertindo com a cena. A mulher entrou em pânico ao perceber que não havia como escapar do carro, enquanto o supervisor a observava, passando da confiança para a indignação. Ele bloqueou seu veículo, contatando a polícia para relatar a situação, sem intenção de colocá-la em apuros, mas para evitar outros problemas pela cidade. Quando o filho dela apareceu, a mulher se deu conta de que não conseguia sair pela porta do motorista, forçando-se a sair pelo lado do passageiro. Desesperada, ela gritou exigindo que os trabalhadores movessem o caminhão, mas o motorista explicou que não podia fazer isso antes de tirar a carga. Irritada, a mulher começou a xingar. E naquele momento, uma agente de fiscalização chegou, mas ela não percebeu a aproximação da polícia. Enquanto o supervisor tentava apaziguar a situação, a mulher, em um acesso de fúria, acelerou o carro em marcha ré e colidiu com o banheiro químico, derrubando-o. Ela então tentou subir a calçada e dirigir, mas ficou presa. O supervisor, o motorista da entrega e a agente de fiscalização ficaram atônitos enquanto a mulher tentava forçar seu caminho sobre a calçada, pisando fundo no acelerador. As rodas giravam barulhentamente, mas sem sucesso. O carro se sacudia, balançando de um lado para o outro, enquanto a parte de trás arrastava-se contra a pavimentação. Por um breve momento, houve uma pequena faísca que logo se transformou no som de metal raspando o concreto, fazendo todos ao redor pularem. O carro estava travado na calçada, as rodas da frente estavam no ar, presa entre a calçada e o meio-fio. A tensão cresceu rapidamente, enquanto a mulher percebeu que não conseguiria sair daquela situação sozinha. Ela girou violentamente a alavanca de marcha, pisando no acelerador enquanto as rodas giravam sem parar. O supervisor e o motorista da entrega se entreolharam, trocando suas expressões iniciais de choque por incredulidade, e, em seguida, os olhares se transformaram em risadas abertas. Enquanto o barulho aumentava, a policial se aproximou, dando um passo mais perto e balançando a cabeça diante da situação que estava acontecendo. Do interior do carro, a mulher podia ser ouvida gritando palavrões sobre o motorista do caminhão. A agente se aproximou da porta do carro e ordenou que ela saísse, observando o horror em seu rosto quando percebeu que havia feito tudo aquilo na frente de uma agente de trânsito. Aquele foi o momento favorito do supervisor. Assim que a policial chamou uma segunda unidade e colocou as algemas nela, ela foi imediatamente sentada na calçada que tentou atravessar. A mulher então começou a resistir ainda mais, gritando e alegando à agente que ninguém havia pedido que ela se retirasse e que lhe disseram que poderia ficar na vaga de estacionamento. No entanto, as coisas só pioraram para ela.
Ao final de sua aventura, ela foi levada sob custódia e acusada de direção imprudente por dirigir com a licença suspensa, colocar uma criança em perigo, seu filho estava no banco de trás o tempo todo, e destruição de propriedade, pois danificou o banheiro químico. Além de tudo isso, seu carro foi rebocado. O motorista do caminhão comentou: "Acho que da próxima vez ela provavelmente pensará 2 vezes antes de estacionar em uma área proibida. Isso se ela conseguir uma licença novamente. Eu admiro muito esse supervisor. Ele é muito mais paciente do que eu." Aquela mãe parecia ter o hábito de ser completamente inconveniente nos piores momentos possíveis, e comparecer diante de um juiz deve servir como um alerta da realidade. A moral dessa história é: evite agir como uma pessoa tola e rude ao volante de um veículo com a licença suspensa. Após toda a confusão, a mulher foi levada pela polícia, ainda protestando sobre a situação. Enquanto ela se afastava, os trabalhadores da construção e o supervisor observavam, compartilhando olhares de incredulidade e satisfação. O supervisor sabia que a mulher havia aprendido uma lição valiosa e aquela experiência a faria reconsiderar suas ações no futuro. A cena era quase cômica, mas também uma reflexão sobre o desrespeito pelas regras. Após o incidente, a cidade, antes tranquila, se encheu de comentários sobre o que havia ocorrido. Pais que esperavam seus filhos comentavam e riam da mulher tentando escapar da situação. Os trabalhadores da construção, aliviados e entretidos, tornaram a cena uma verdadeira piada que o supervisor contaria, enfatizando a importância do respeito mútuo. A história rapidamente ganhou notoriedade, gerando discussões nas redes sociais, com muitos apoiando a atitude do supervisor e criticando a mulher. O supervisor ficou satisfeito ao perceber que sua firmeza não apenas finalizou o trabalho, mas também enviou uma mensagem clara sobre as consequências do egoísmo. A experiência da mulher transformou-se em uma lição valiosa para a comunidade, lembrando a todos sobre a importância de agir com respeito e consideração. O supervisor ganhou respeito entre seus colegas e a comunidade, tornando-se um exemplo a ser seguido. Ele percebeu que, embora as regras possam ser inconvenientes, elas são essenciais para proteger a todos, e sua história se espalhou como um lembrete duradouro do impacto das decisões de cada um. Com o passar do tempo, a situação se tornou um ponto de referência para discussões sobre respeito e responsabilidade na cidade. As pessoas começaram a se conscientizar mais sobre suas ações e o impacto que elas têm na comunidade. Aquela experiência reforçou em seu coração a importância de se manter firme em situações desafiadoras e de sempre agir de maneira ética. Ao contar a história, ele não apenas compartilhou uma situação engraçada, mas também plantou uma semente de reflexão em todos que a ouviram, fazendo com que a comunidade se tornasse um lugar melhor para todos. Você já se encontrou em uma situação em que desrespeitou uma regra e enfrentou consequências inesperadas? Como você reagiria se estivesse no lugar do supervisor? Já presenciou um ato de desobediência que virou uma lição para todos ao redor? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.